Machine Learning aplicado a finanças. Previsão por meio de indicadores econômicos financeiros. O aprendizado de máquina consiste na utilização de técnicas estatísticas, matemáticas e ferramentas computacionais com a finalidade de reconhecer padrões que anteriormente encontravam-se ocultos em dados históricos. O objetivo dessa análise é estruturar um modelo que seja capaz de realizar uma previsão aproximada quando este for exposto a dados nunca vistos anteriormente. Muitos trabalhos relacionados a finanças realizam a análise de variáveis categóricas e discorrem sobre risco de crédito, para verificar qual a probabilidade de inadimplência dos clientes, isso no setor bancário. O objetivo geral deste trabalho é aplicar um modelo de machine learning que utiliza a regressão linear para fazer uma previsão do lucro líquido futuro das empresas. Os objetivos específicos são apresentar os principais conceitos de machine learning, o método de regressão linear e construir um modelo de predição de lucro com base em indicadores econômicos financeiros. O problema de pesquisa é verificar qual a eficácia e precisão da previsibilidade do modelo em relação aos valores reais do lucro líquido da companhia. A análise de regressão linear estuda a relação entre a variável dependente e uma ou várias variáveis independentes. Utiliza-se neste trabalho a abordagem da regressão linear múltipla, que tem como variáveis independentes os indicadores econômicos financeiros de rentabilidade e liquidez, e como variável dependente a ser prevista, tem-se o lucro líquido futuro. O modelo escolhido para a realização deste artigo baseia-se nos estudos de Costa, Macedo, Câmara e Batista. Porém, neste trabalho, são utilizados alguns indicadores distintos e com a finalidade pertinente ao objetivo deste artigo, que é a maximização da previsibilidade do lucro líquido futuro. Uma correlação é uma relação entre duas variáveis. Através da análise do valor do coeficiente de correlação linear entre duas variáveis, é possível classificá-las entre ausente de correlação até uma correlação perfeita. Em um primeiro momento, é realizada uma análise exploratória através da visualização de gráficos para uma melhor compreensão dos dados obtidos. Os resultados são úteis na análise e na seleção das variáveis a serem incluídas no modelo de regressão. Nos modelos de regressão linear, uma métrica de avaliação é a diferença entre os valores reais observados e os valores de resposta que o modelo previu. Essa diferença é chamada de resíduo. Uma forma padrão de medir o desempenho de um modelo na previsão de dados quantitativos é através da raiz do erro quadrático médio, o Root Mean Square Error. O Root Mean Square Error mede o desvio padrão dos erros que o sistema comete em suas previsões. A soma dos quadrados dos erros são determinantes para o cálculo do coeficiente de determinação. Esse coeficiente pode ser utilizado como uma medida da qualidade do ajustamento, ou como uma medida da confiança depositada na equação de regressão como instrumento de previsão. Um valor grande do coeficiente de determinação não indica necessariamente que seja um bom modelo. O coeficiente de determinação ajustado leva em consideração a quantidade de variáveis adicionadas ao modelo. Então é preferível utilizar o coeficiente de determinação ajustado para saber se o modelo de regressão providencia um bom ajustamento dos dados. Quanto à natureza, este trabalho configura-se como pesquisa aplicada, pois busca gerar conhecimento para aplicação prática e é dirigido à solução de problemas. Quanto aos procedimentos utilizados para a obtenção dos dados, foi realizado o método de observação dos demonstrativos econômicos financeiros da empresa WEG. Referente à abordagem, essa pesquisa classifica-se como exploratória, pois tem como objetivo proporcionar maiores informações sobre o assunto que será analisado. E pode-se caracterizar como pesquisa descritiva, pois foram realizadas observações
e padronizações financeiras dos relatórios contábeis trimestrais da empresa desde 2009 até o ano de 2020. A partir dos balanços padronizados, realiza-se a construção dos indicadores. Emprega-se o software livre RStudio, assim como a linguagem de programação Python, através do ambiente de desenvolvimento e recursos de bibliotecas de manipulação e visualização dos dados. Os dados são divididos entre dados de treino e dados de teste, sendo que 70% dos dados são utilizados como dados de treino e 30% para dados de teste do modelo. O objetivo é verificar a acurácia e precisão do modelo com base nesses dados de teste, sendo possível quantificar a previsão efetuada pelo modelo. Através da análise dos resultados, é apresentada a formulação matemática do modelo de regressão linear obtido. É apresentado como resultado a correlação entre as variáveis, e conforme observado no gráfico, é digno de ênfase a constatação da alta correlação entre a liquidez seca e liquidez corrente, 0,97, da liquidez geral com lucro líquido, 0,91, e do ROA com a liquidez geral, 0,91, evidenciando o caráter das grandezas serem diretamente proporcionais e a relevância desses indicadores para a precisão do modelo. Conforme observado no gráfico, a maioria dos indicadores de liquidez seca encontra-se na faixa de 1,5 a 2 e da liquidez corrente de 2 a 2,5, mostrando que a empresa opera com o uso de recursos de rápida conversibilidade para pagamento de dívidas de curto prazo. O índice de liquidez geral evidencia a liquidez ampla e revela a existência de margem de segurança da empresa em honrar com suas obrigações. Os valores positivos e maiores que 1 revelam que os recursos do patrimônio líquido financiam os ativos circulantes. Percebe-se que a situação econômico-financeira da empresa é sólida, pois apresenta os valores de liquidez geral entre 1,2 e 1,4. O retorno sobre ativos, o ROA, mostra o quão rentável são os ativos de uma empresa em relação à geração de receita. No período observado, a maior concentração de valores foi próxima a 0,09 e a liquidez geral manteve-se na faixa positiva e menor que 1,4, de acordo com o observado no gráfico. A qualidade do ajuste é verificada com a comparação entre os valores observados na amostra e os valores obtidos a partir da aplicação do modelo. Quanto mais próximos forem esses valores, maior será a qualidade da equação construída. Observa-se no gráfico, através da visualização dos valores reais do lucro líquido do período e dos valores previstos pelo modelo. Percebe-se um comportamento linear, que é esperado em um modelo de regressão linear eficaz. O problema de pesquisa do presente estudo é verificar qual a eficácia e precisão da previsibilidade do modelo em relação aos valores reais do lucro líquido. Constatou-se a previsão do lucro líquido com precisão de 90,55%, ou seja, uma margem de erro eficaz de previsibilidade por meio de dados históricos. Os objetivos específicos do artigo são atendidos por meio do levantamento de pesquisas relacionadas à machine learning aplicada a finanças. E mediante a análise exploratória dos indicadores de liquidez e de rentabilidade da empresa estudada, verifica-se a correlação entre as variáveis independentes e sua relevância para o modelo. Neste artigo são realizadas a verificação da correlação entre as variáveis, a visualização dos indicadores mais relevantes, a averiguação do comportamento linear entre os valores reais e dos valores previstos pelo modelo, e ainda a constatação de que o método dos mínimos quadrados e o coeficiente de determinação ajustado mostraram-se satisfatórios, o que evidencia que o modelo é capaz de realizar previsões para novos conjuntos de dados.